Um fariseu convicto de que estava cumprindo a vontade de Deus liderou uma grande perseguição. Eu peço permissão para prender qualquer um que falar em Jesus. E foi em uma dessas missões, Saulo, Saulo, por que você me persegue? que teve seus olhos abertos pelo Messias. Jesus só pode salvar quem reconhece que está perdido. A minissérie que conta a história completa de Paulo, o Apóstolo. Disponível no Record Plus. Que é neto dela também, né? Inclusive a mais velha, a assistente social, achou melhor deixar com ela por enquanto, porque elas são muito unidas, né? Ela gosta muito dela, desde porque quando ele certo com ela, ela era bem pequenininha, né? E ela tem como uma neta a ela também. Então eu não tenho nada. Nesse momento eu sei também que ela está sofrendo, né? Porque mamãe nenhuma manda fazer o filho fazer coisa errada. Então as crianças estão bem. Vocês têm confiança mesmo? Tem confiança nela, sim. As crianças estão muito bem, eles são muito agarrados com ela. E eles estão passando por tratamento nesse momento? Foi parece que foi uma psicóloga lá, uma assistente social, parece. Aí depois a gente vai ver, né, como é que vai ficar a situação. Olha, Amanda, e nesse episódio todo de violência que a Alceli sofreu, né? A gente acabou de ter conhecimento aqui conversando, antes da gente entrar ao vivo aqui com a dona Janete, de que teve ainda uma situação ainda mais agravante, que coloca ainda mais um tempero de crueldade nessa história toda, porque olha só, essas agressões aconteceram depois que eles estavam em um bar, né? Estavam juntos em um bar nesse último final de semana. Houve ali a discussão, a Alceli sai dali, pega um mototáxi em direção à casa dela. O Pedro pega também a moto e sai perseguindo também essa mulher, inclusive chegando a bater na moto do próprio mototaxista. Parte da moto desse mototaxista chegou a quebrar ali no local. E a dona Janete estava me contando que ele ainda utilizou esse pedaço da moto para agredir a sua filha. Foi. Porque o que eu sei, que o mototáxi, que quando ele bateu na moto, ela voou de cima da moto. Ela já caiu, ele tão covarde que ele bateu na filha, ela desmaiada, porque só no impacto da queda da moto, ela caiu já, eu acho, desacordada, porque... Sem conseguir reagir. Né? Sim, porque ela nem gritou, né? Então, porque se ela tivesse ainda acordada, ela tinha gritado, ela tinha reagido. Ou seja, ninguém ouviu lá enquanto ela estava sendo agredida. Não. Aí, porque eu acredito que se ela tivesse acordado ainda, ela teria gritado. Talvez, provavelmente, alguém poderia ter ajudado, né? A Amanda tem uma outra pergunta lá, dona Janete. Pois não, Amanda? Eu tenho, Magela, a gente teve a informação de que no momento em que ele provoca ali o acidente com a moto desse mototaxista, né, e aí causa a colisão, as pessoas depois, quando ele começa a agredir a Alceli, a gente está até com imagens aí desse circuito, dessas imagens feitas aí no dia do crime, momento em que ele descontroladamente agride a própria esposa, que logo em seguida, quando algumas pessoas se aproximaram para tentar ajudar, ele ameaçou essas pessoas. A dona Janete teve conhecimento disso? Isso de fato aconteceu? Ela está perguntando lá, dona Janete, se vocês têm conhecimento que quando ele começou a partir para cima da sua filha e cometer essas agressões, e quando ele estava saindo ali do local, as pessoas que se aproximaram ali da área ainda foram ameaçadas por ele. Isso aconteceu? Aconteceu. Tinha um senhor de um carro, que eu não sei também quem é. Ele pensou que era um acidente, né? Foi tentar socorrer ele e botou o homem para correr também. Aí como ele viu ele tudo grandão, assim, tava muito violento, né? Ele correu também, aí foi que ele levou o mototáxi. Parece que foram para a UPA e depois para a delegacia. Ou seja, quem ajudou a pedir socorro para sua filha foi um vizinho que ouviu que tinha acontecido alguma coisa ali na frente, foi isso? O trabalhador dele chamou ele. Aí foi que eles saíram para ajudar ela. E o rapaz já tinha corrido para a UPA para mandar a ambulância. Entendi. E ela estava em que situação, em que condições ali, em que local? Aí eles falaram que ela tinha caído dentro da vala, assim.
lá é o asfalto, né? Mas aí tava com uma chuva, né? A chuva tava tinha água. E ela caiu de rosto dentro da água. Ele pisava na cabeça dela e aí tanto quando ele afogava, né? Perfeito. Amanda, é uma situação bem triste, né? Bem lamentável mesmo, revoltante acima de tudo. Estava conversando ainda aqui com a dona Janete, ela teve a informação que a prisão preventiva aí do Pedro, né, ainda permanece, né? Ainda está preso de forma preventiva. Eu tinha falado que ele estava preso lá na delegacia de Tomé Açu, mas eles tiveram informação que ele já teria ido para o presídio, foi isso, né? Foi. Ele falou que já estava para cá já. Dona Janete, no momento em que você estava registrando o boletim de ocorrência e no momento em que ele entrou na delegacia, que você deu de cara com um homem que deixou a sua filha nessas condições, o que passou na sua cabeça naquele momento? Muita revolta, muita revolta. A minha vontade era agarrar ele. Eu desejei muita coisa para ele. Pedir perdão para Deus, que a gente a ira é maior. Mas eu desejei de tudo de ruim para ele, de tudo. E quero que ele pague, se tiver justiça nesse Brasil, que ele fique lá por muitos anos, que ele pague. Foi ontem eu falei que o juiz que fosse julgar no julgamento dele, que pensasse numa filha, numa irmã, num parente, e que desse uma pena máxima para ele, que ele merece. Né? Ele merece lá muitos anos naquela cadeia. Eu só, de pena de morte, não vou dizer que ninguém deve desejar a morte de ninguém. Mas que tivesse uma prisão perpétua no Brasil, melhorava bastante o Brasil. Que se tivesse mais autoridade, os políticos, presidente, botasse uma lei dessa, melhoraria muito o Brasil. Porque as mulheres, hoje os homens estão, parece nem todos, mas eles estão parecendo ser dono das mulheres. Nós mulheres parecemos ser uma propriedade do indivíduo desse. Então, todo mundo tem um livre-arbítrio, né? Então, eu acho que se tivesse uma lei bem severa, eles pensavam antes de fazer. Mas se não tiver, vai de mal a pior. Dona Janete, muito obrigado, tá, por mais uma vez abrir aqui as portas da sua residência, né, para falar um pouco mais para a gente sobre a situação da sua filha. A gente está aqui na torcida também para que ela tenha uma pronta recuperação já a partir de amanhã, que vocês tenham aí cada vez mais notícias melhores a respeito do estado de saúde dela lá no Hospital Metropolitano. E a gente vai continuar cobrando, né, Amanda? Vai continuar acompanhando esse caso de perto para que realmente esse homem que está preso de forma preventiva, ele de fato vá ao banco dos réus, seja julgado, condenado na forma da lei, né? É isso que todo mundo espera. Volto contigo. Sem dúvida, a gente está na torcida pela Alciele e esse pedido de justiça também é nosso. Magela, obrigada pela sensibilidade. Agradeço a essa mãe, mesmo diante de tanta dor, abrir a porta aí da casa onde ela está e receber a equipe do Cidade Alerta. Record Belém vai continuar nessa cobertura especial em todos os nossos telejornais. E a notícia ao vivo tem prioridade aqui na nossa tela. Elinho Oliveira, direto da Central de Flagrantes, no bairro de São Brás. Um homem foi preso por tráfico de drogas. Onde essa prisão aconteceu, Elinho? A notícia é tua. Boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite também para todo mundo que está nos... Sábado, 7 da manhã. Informação e prestação de serviço. Reportagens especiais. Tudo o que você, amigo motorista, precisa saber. Pegue carona com a gente no Brasil Caminhoneiro. Frequenta ali aquela parte da área que chegou até vocês essa informação de que ele estava lá vendendo drogas? Isso, boa noite a todos. Foi através de denúncia anônima que a gente conseguiu chegar a esse nacional lá na Presidente Vargas, né, que é um local bastante movimentado, e ele estava lá. Quando ele foi abordado, a gente constatou que ele estava realmente com as drogas aí e
foi dado voz de prisão para ele em flagrante. E aí, mais uma coisa também, Amanda, que a gente estava conversando aqui com o tenente, um detalhe. Ele estava ali vendendo drogas e quando os policiais foram fazer já ali o levantamento da ficha criminal deles, foi constatado que ele já tinha um mandado de prisão em aberto, mas vindo lá do estado do Amazonas, não foi, tenente? Isso, foi constatado através de pesquisa aí também que ele já tinha esse mandado de prisão em aberto lá do estado do Amazonas e, para nossa surpresa, também por tráfico, no artigo 33. Mas ele inicialmente também mentiu para vocês, né? Tentou ali despistar a polícia de que não tinha nenhum histórico. É como de costume, né? Quando a gente faz aí o flagrante, eles costumam aí falar aí que não é aquilo que a gente está falando, que a gente está constatando ali na hora. Mas foi feita toda a pesquisa aí. Um fariseu convicto de que estava cumprindo a vontade de Deus liderou uma grande perseguição. Eu peço permissão para prender qualquer um que falar em Jesus. E foi em uma dessas missões, Saulo, Saulo, por que você me persegue? que teve seus olhos abertos pelo Messias. Jesus só pode salvar quem reconhece que está perdido. A minissérie que conta a história completa de Paulo, o Apóstolo. Disponível no Record Plus. E o que mais ele contou para vocês? Já vi vocês conversando aqui bastante, né? Ele já tem ali um histórico criminal que já vem desde, né, de outro estado. Ele teria fugido aqui para Belém mesmo com esse intuito de se esconder ali da justiça do Amazonas? Ele disse pra gente que ele veio para cá, para Belém, para trabalhar, né? E que não foi constatado aí na realidade, que de fato ele estava comercializando droga na Presidente Vargas, aqui no centro de Belém. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, tenente. Bom, então, Amanda, agora já vai ser o trabalho mesmo da Polícia Civil. Vai acontecer agora essa investigação para saber se esses 2 celulares que foram apreendidos também com esse suspeito, se eles são de fato roubados, se tem algum registro ali de roubo e poder, claro, poder devolver para essas pessoas ali que foram lesadas, que foram ali roubados. Ele vai ficar agora à disposição da Justiça e como tem esse mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, vindo ali da Justiça do Amazonas, agora a Polícia Civil vai decidir, né, se ele vai ser mandado para cumprir esse mandado de prisão, para cumprir a pena lá no estado do Amazonas, ou se ele segue aqui mesmo em território paraense para cumprir a pena aqui pelo nosso sistema prisional. Eu volto com você, Amanda. É isso, em Roma.